Em um mundo onde a lei e o crime se enfrentam em um eterno jogo de xadrez, há momentos que mudam destinos para sempre. Hoje, adentramos os corredores sombrios da justiça e da vingança, onde as sentenças se tornam eternas. Prepare-se para testemunhar a reação de alguns dos maiores chefões do tráfico ao saber que passarão o resto de suas vidas atrás das grades. Ou enfrentarão o temido corredor da morte. Antônio Francisco Bonfim Lopes, também conhecido como Ney da Rocinha, era um traficante de drogas brasileiro e ex-chefe do tráfico na favela da Rocinha, localizada no Rio de Janeiro. Sua trajetória estava ligada ao crime organizado no Brasil, especificamente no tráfico de drogas. Ney da Rocinha ganhou notoriedade devido ao seu envolvimento em atividades criminosas na comunidade e a sua liderança no tráfico de drogas na Rocinha. Ele foi preso em novembro de 2011 durante uma grande operação policial na Rocinha. Bota aqui, cara aí tá preso. Perdeu o jogador? Não. Tá bom. Não. Fecha a integridade dele, sério. Eu nem, filho. Fechou pela integridade. Não pode filmar, meu irmão. Não, filma depois dele. É nóis, maluco. Eu choque. Dá licença aí, pessoal, por favor. Pra não machucar ninguém. Sua prisão foi um marco nas operações de combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Era perto de meia-noite, quando policiais faziam revistas nos acessos à comunidade da Rocinha. Um Corolla preto descia o morro. Lá dentro, há aparentemente 3 homens. Os policiais contaram que, no momento da abordagem, um dos tripulantes se identificou como o cônsul do Congo, outro como funcionário do consulado e o terceiro como advogado. Eles não quiseram abrir o porta-malas e teriam dito que só fariam isso na sede da Polícia Federal, cerca de 10 quilômetros após a saída da Rocinha, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Os 3 homens, segundo os policiais, assaltaram e ofereceram R$30 mil para seguir viagem. R$20 mil, depois R$30 mil, só que nós temos nossa honra de estar aqui preso. Um carro de luxo, potente, numa área de risco muito grande, entendeu? Foi abordado por causa disso. Então ofereceu dinheiro, primeiro ofereceu 20, depois 1 milhão. E nós não aceitamos, chamamos a Polícia Federal por se tratar de um cônsul, se identificaram como cônsul, apresentaram uma carteira e o carro foi revistado. E ele estava dentro do porta-malas. Não ofereceu resistência? Nada. O senhor como PM, como é que se sente? Orgulhoso. Amo minha corporação. De acordo com as primeiras informações, no carro não havia armas, apenas uma mala com dinheiro. Os carros de polícia tornaram a prisão de nenhuma operação de guerra. Um grande camburão se dirigia para levar o traficante mais procurado do Rio até a sede da Polícia Federal na zona portuária. Na chegada, houve um buzinaço da polícia e comemoração. Vestindo uma camisa azul e calça preta, Ney foi retirado do camburão e cercado por policiais. O reinado ilegal de Antônio Francisco Bonfim Lopes chegava ao fim. Antes de sua prisão, ele era uma figura proeminente no mundo do crime, conhecido por comandar a venda de drogas na Rocinha e por sua influência na região. O Ney da Rocinha foi condenado a uma pena de 96 anos de prisão por uma série de crimes relacionados ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros delitos. Essa condenação foi o resultado de diversos processos e acusações contra ele. Além do tráfico de drogas, Ney da Rocinha foi acusado de envolvimento em homicídios e outros crimes relacionados ao tráfico. Em 2013, Ney diz que se sente prejudicado durante um depoimento. Vossa Excelência, eu já respondo pelos mesmos fatos, no mesmo período, e nesse processo eu me sinto prejudicado, porque o advogado não teve acesso, o defensor não se entrevistou comigo, faço das palavras dele minha palavra e protesto pelo novo depoimento. Sua última atualização foi em 2018, quando nem falou com o portal El País no presídio de Porto Velho. Até hoje perguntam para minha mãe quando eu volto para lá. Brinca. Como se no dia em que eu sair da prisão, eu voltarei para o tráfico. A hipótese é prontamente descartada.
Não quero mais nada com isso, quero ficar com meus filhos, poder ir para a praia, para o teatro, aproveitar a vida. Hoje existem poucas informações disponíveis sobre a situação atual de Antônio Francisco Bonfim Lopes. A última informação pública disponível indicava que ele estava cumprindo pena no Presídio Federal de Porto Velho, localizado no estado de Rondônia, no Brasil. Enquanto Ney da Rocinha é conhecido por sua liderança no tráfico na Rocinha, Chris Young enfrentou desafios desde a infância que o levaram a essa história. Young tinha 21 anos, estava embriagado e sob efeito de drogas quando fatalmente baleou o dono da loja, Hasmukh Patel, durante um assalto mal sucedido em 2004. Ele expressou repetidamente remorso pelo tiroteio e, como seus advogados descreveram em uma recente petição de clemência à Junta de Liberdade Condicional, passou seu tempo no corredor da morte, ajudando jovens a evitarem os erros que ele cometeu. Ele também impediu um ataque de um preso a um guarda, evitou um suicídio e aliviou as tensões raciais no corredor da morte. Ex-membro de uma gangue violenta, Young garantiu que não teve a intenção de matar Hasmukh Patel. Uma câmera de segurança registrou o assassinato. Você sabe, naquele dia, eu tirei a vida daquele homem, eu tirei a vida de Hash. Eu não estava tentando matar Hash. Circunstâncias. Simplesmente deu errado. E desejo até hoje nunca ter entrado naquela loja. Então, eu realmente queria me desculpar por fazer isso. Perdi um pai quando era jovem. E entendo como é perder um pai. E é tudo culpa minha. Eu realmente não tive a chance de me desculpar com minha família também. Porque, embora eu pensasse que estava sendo protetor com eles, eu realmente os machuquei também. Peço desculpas por fazê-los passar por esse estresse. Espero que eles possam apreciar o que sou agora. Mitesh Patel, filho da vítima, fez uma campanha para pedir ao governador do Texas que perdoasse Young, pai de 3 filhos. Ele disse aos repórteres que acreditava que o Sr. Young sentia remorso por ter matado seu pai. Os advogados do Sr. Young entraram com uma ação na Corte Federal, desafiando a rejeição da junta, alegando que ela estava enraizada em preconceito racial, citando sua decisão recente de conceder clemência a um homem branco que também expressou remorso genuíno e cuja execução foi contestada pela família da vítima. Apesar de todos os pedidos, não teve volta e ele foi condenado à execução por injeção letal no Texas. Em sua declaração final, divulgada por autoridades estaduais, Young disse: Eu vejo o corredor da morte como salvando minha vida. Não penso que eu teria sido capaz de explicar para minhas filhas o significado da vida, como a apreciação dela, porque eu não tinha nenhuma apreciação pela vida. Chris descreveu sua jornada de vida desde sua infância tumultuada, enfrentou uma infância marcada pela ausência dos pais e extrema pobreza, agravada pelo abuso de substâncias de sua mãe, deixando-os sem água ou eletricidade, até a tragédia de perder seu irmão. Confrontado com essas adversidades, Chris se envolveu com o tráfico de drogas e gangues durante sua adolescência e foi preso 2 vezes por delitos menores, sendo rotulado como criminoso perante a lei federal. Ele também mencionou ações altruístas, como cuidar do filho de seu falecido irmão e ajudar crianças do bairro a terem boas notas. Chris passou por dificuldades familiares e problemas com o sistema de justiça criminal, enquanto esse caso demonstra a falta de emoção e a frieza desse criminoso. Pedro Espinosa será condenado à morte dentro dos muros da prisão estadual da Califórnia, em San Quentin. Sem emoção, essa é geralmente a expressão facial dos membros da 18th Street, também conhecida como Cali 18, ou simplesmente 18 na América do Norte, quando recebem sua sentença judicial. Neste caso, o vídeo que você acabou de ver mostra o rosto de Pedro Espinosa, um membro da referida gangue que matou um atleta do ensino médio por carregar uma mochila vermelha. A vítima, Jamil Andre Shaw,
era um estudante do 3º ano na escola secundária de Los Angeles. Ele jogava futebol, basquete, beisebol, tocava piano e corria atletismo. Era um prodígio com um futuro brilhante pela frente, com seus pais, em especial sua mãe, Anita Shaw, guiando-o a cada passo do caminho. Nesse mesmo momento, sua mãe estava cumprindo seu 2º turno no Iraque. Na época de sua morte, o assassino, Pedro Espinosa, havia nascido em 1989 e era um imigrante ilegal nos Estados Unidos. No entanto, ele já tinha tido seu primeiro encontro com a lei em 2007, quando foi preso por porte de arma e agressão a um policial. Mas o maior erro cometido foi que Espinosa recebeu uma liberação antecipada de 4 meses da prisão em 1º de março de 2008, apesar de o Departamento de Polícia saber que ele era um imigrante ilegal. Eu sei que isso parece loucura e estranho, e fica pior. Às 8h40 de março de 2008, 2 homens hispânicos saltaram de um carro branco, confrontaram Shaw e perguntaram a ele a que gangue pertencia. Um dos homens era Pedro Espinosa. Shaw, ainda jovem, estava a caminho de casa vindo do Beverly Center, literalmente a 3 quarteirões de distância. Eles o questionaram sobre a gangue a qual ele pertencia, pois viram que ele carregava uma mochila do Spider-Man e presumiram que ele era membro da gangue rival Bloods, associada à cor vermelha. Shaw, atordoado com essa confrontação, não conseguiu falar e foi baleado no local. Seu pai ouviu o tiro de dentro de casa e ligou para alertar sobre a situação na área. No entanto, como ele poderia saber que seu próprio filho era a vítima quando Shaw não atendeu o telefone? O pai correu para fora e o encontrou, permanecendo ao seu lado até que equipes médicas chegassem. Shaw foi levado para o hospital, onde foi declarado morto às 9h55. Quanto a Espinosa, esse era apenas o primeiro dia dele fora da prisão, então não demorou muito para que ele fosse recapturado e acusado de homicídio em 1º grau. Após 4 anos de procedimentos legais, Espinosa foi condenado à pena de morte em 23 de maio de 2012. Participante de uma gangue criminosa de rua, e o assassinato foi cometido para promover as atividades desse criminoso. O réu Pedro Espinosa será condenado à morte dentro dos muros da prisão estadual da Califórnia em San Quentin, na forma prevista na lei, em data a fixar por este tribunal em mandado de execução. Até 1980, espantosos 70% de toda a cocaína que entrava nos Estados Unidos estava escorregando pelas ruas ensolaradas do sul da Flórida. Mas acredite, isso não era apenas uma cena ensolarada comum. Era crime, caos e aventura que deixariam sua cabeça girando. Segure-se, porque essa onda selvagem de loucura trouxe alguns souvenirs inesperados. A criminalidade disparou, transformando Miami em um campo de batalha repleto de crimes. As taxas de homicídios triplicaram e as ruas ecoaram com o choque da violência relacionada a drogas. É aqui que a história se concentra na pequena, porém poderosa, Griselda Blanco. Imagine uma mulher com apenas 1,5 metros de altura, mas possuindo a energia feroz de um leão rugindo. Ela não era apenas qualquer leoa, mas uma traficante de drogas. E não era apenas uma traficante, mas uma figurona no cartel de Medellín da Colômbia durante as selvagens décadas de 70 e 80. Acredite ou não, a história de Griselda começa de forma modesta, literalmente. Porém, a vida dela deu uma guinada quando ela conheceu seu 2º marido, Alberto Bravo, que abriu as portas para o mundo das substâncias ilegais. A partir desse ponto, não houve retorno. Griselda mergulhou de cabeça no mundo do cartel, orquestrando o movimento da cocaína da Colômbia para os Estados Unidos. Seus playgrounds eram Nova York, o sul da Califórnia e, é claro, Miami. A ação se mudou para Nova York e, meu Deus, as coisas esquentaram. Imagine uma cidade dominada por operações de drogas controladas pela máfia. Mas adivinhe quem chegou marchando?
Griselda Blanco e Alberto Bravo estavam prontos para roubar a cena, e foi exatamente o que fizeram, abocanhando uma grande fatia do mercado de drogas. No entanto, nas sombras, as autoridades estavam planejando suas movimentações. A Operação Banshee entrou em ação, interceptando um carregamento impressionante de 150 quilos. Griselda Blanco estava na mira deles, mas ela conseguiu desaparecer, escapando de volta para a Colômbia antes que pudessem prendê-la. Alguns anos depois, ela retornou, transformando Miami em seu campo de batalha. Agora vamos falar sobre as jogadas de poder de Griselda Blanco, conhecida como a madrinha das drogas. Ela comandava uma rede que gerava 80 milhões de dólares por mês e pioneirou táticas de contrabando. Enfrentou senhores rivais das drogas e esteve envolvida em centenas de assassinatos. Em 1984, ela fugiu para a Califórnia, mas enfrentou a justiça em 1985 e foi enviada de volta a Miami para enfrentar acusações de homicídio. Ela se declarou culpada de 3 acusações e cumpriu uma pena de 10 anos. Em 2004, retornou à Colômbia, mas foi tragicamente assassinada em 2012, deixando um legado duradouro de crime e tráfico. E é assim que chegamos ao fim de uma história impregnada de cocaína de Miami, liderada pela indomável Griselda Blanco.